curso fala muito sobre a vontade de Deus. Tem muitas partes do curso em que ele fala que a vontade de Deus é a nossa, que a gente precisa se alinhar com a vontade de Deus. Fala do verbo de Deus, que é a mesma coisa, né? O verbo de Deus e a vontade de Deus é a mesma coisa, né? A verdade. A gente está muito acostumado a ter vontades o tempo todo, né? Aliás, esse mundo e tudo que parece estar aqui foi criado a partir de uma diminuta e louca ideia, né, de um filho de Deus com uma vontade de ser diferente do que Deus criou. O que é a nossa vontade é a nossa oração. E o que a gente está querendo, a gente já está recebendo. Olha isso. O que a gente realmente está querendo é o que a gente realmente está recebendo. O que está aí no seu altar interno? O que você realmente está desejando? Porque o desejo, né, a vontade, mesma coisa, é o centro da mente. É o lugar mais profundo que a gente precisa ir para a cura da mente. É o ponto da virada, né? Porque toda essa insanidade, tudo que a gente parece viver aqui no mundo, seja você como indivíduo, eu como Paulinha, enfim, vem dessa vontade de ser separado. Então, no fim, a vontade com V minúsculo, que ele fala no livro, não importa a forma que ela tome ou o contexto que ela tome, vem dessa vontade de se separar, essa vontade de criar a sua própria realidade. E o oposto, que é a vontade de Deus, é a felicidade perfeita pra gente, é ser quem Ele nos criou para sermos. Então essa é a vontade de Deus pra gente, a felicidade perfeita, a paz perfeita. E aí a gente fica colocando essas vontadezinhas, né, na frente dessa vontade de Deus, né? E é muito doido porque o ego não deixa a gente ver o quanto a gente não quer a vontade de Deus. É até estranho, né? Falar, claro que eu quero a felicidade perfeita, claro que eu quero a paz perfeita. Mas se a gente leva a sério o que o curso está falando, é isso que você está vivendo no seu dia? Você está vivendo a paz perfeita? Você está vivendo a alegria perfeita? Porque a resposta é o quanto você está desejando isso. Realmente querendo isso, ou o quanto a gente fica querendo outras coisas, né? Eu quero a paz e a felicidade, mas eu também quero sobreviver, né? Eu também tenho que pagar minhas contas, eu também tenho que ser importante, eu também tenho que ser reconhecido, eu também tenho que ser bom pai, tenho que ser boa mãe, tenho que ser boa filha, entende? A gente quer muitas outras coisas. Uma coisa linda de um curso em milagres é que, amorosamente, ele vai nos lembrando dessa nossa real vontade. Porque parece que a gente quer outras coisas, parece muito que a gente valoriza outras coisas, senão a paz e a felicidade. Mas ele fica o tempo todo lembrando a gente, não é isso que você realmente quer. Isso é tão poderoso, mas tão poderoso, se diante de alguma situação, por exemplo, sei lá, eu tô triste, eu tô com raiva, eu consigo me lembrar assim, essa não é a minha real vontade. Gente, isso dissolve tudo. Dissolve mesmo a ilusão. Se eu consigo me lembrar, essa não é a minha real vontade. Parece que eu tô querendo isso, parece que eu tô querendo essa tristeza, porque a única forma de eu experimentar é eu escolher ela. Eu tô falando de uma coisa muito profunda aqui, né? Eu tô falando da percepção, projeção, que são assuntos profundos do livro, né? Onde ele fala que realmente eu sou responsável pelo que vejo e eu experimento aquilo que eu escolho. Né? Isso é seu desejo, em última instância, se eu estou experimentando a tristeza, a raiva, qualquer coisa, eu estou desejando isso, eu estou escolhendo isso. Aí o ego fala, como assim? Você não está escolhendo ficar triste, você está, né? Essa é a confusãozinha que o ego, é o ponto cego que o ego não deixa a gente ver, que qualquer coisa que eu experimente, que eu pareça experimentar aqui no mundo é simplesmente porque é a minha vontade. Né? E é por isso que a gente precisa tanto de ajuda para a gente se alinhar com a vontade de Deus, né? Que é a felicidade perfeita, a paz perfeita, para que eu possa realmente viver isso, experimentar isso o tempo todo, né? No meu dia. Então, o quanto eu estou experimentando isso tem a ver com o quanto eu estou realmente desejando isso, escolhendo isso profundamente.
Então a real vontade é se alinhar com a verdade, é se alinhar com Deus, é se alinhar com esse caminho, né, de perdão, é perdoar mesmo as ilusões. Essa é a nossa real vontade. E todo o resto não é a nossa vontade. Só que pra gente descobrir essa real vontade, pra gente conseguir se lembrar da verdade, se lembrar de Deus, a gente tem que ter muita coragem de questionar, de nos responsabilizarmos, assumir responsabilidade mesmo. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho tudo que eu experimento, né? Seja o que for que eu esteja experimentando, é porque está sendo a minha vontade, está sendo a minha oração. E só a partir desse momento que eu assumo a responsabilidade, eu tô falando de assumir responsabilidade, não tô falando de assumir culpa, hein? Porque quando a gente começa a estudar mesmo, levar a sério esse assunto aí, vontades e vontade de Deus, né? A gente pode experimentar muita culpa. Pera, então eu tô escolhendo essa decepção, eu tô escolhendo essa insegurança, eu tô escolhendo essa depressão, eu tô escolhendo essa ansiedade? Sim, né? É importante a gente assumir a responsabilidade. Só que se você assume a culpa, você vai ficar preso ali. Não é isso que o curso tá ensinando a gente a fazer. Não é sobre assumir a culpa de estar desejando, seja o que for. É sobre assumir a responsabilidade. Pera, qualquer coisa que eu esteja experimentando é só porque está sendo a minha vontade. Inconsciente, claro, né? Porque o ego não vai deixar você ver. Mas é a única forma de eu estar experimentando. E aí, quanto mais você vai se entregando, você vai vendo que é meio óbvio mesmo. Não sei se você já se fez essa mesma pergunta, mas se não for a vontade individual, inconsciente, né? Claro, mas o que definiria o que cada um parece viver aqui nesse mundo? Sei lá, eu tô experimentando um sofrimento por causa de uma separação, ou por causa de uma perda, ou por causa de um acidente. De onde ia vir isso, se não da vontade de passar mal? Obviamente a pessoa não escolhe conscientemente, eu quero uma doença. Mas a doença a gente já sabe que ela, né, a ciência está bem perto de provar o quanto realmente ela ela vem, né, de mágoas, de crenças, de coisas mal processadas. Ela, né, tem um fundo, a ciência ainda fala que é emocional, né, mas é tudo na mente ainda, né. Se não for isso, esse desejo, de onde que vem? A explicação que a gente recebe aqui no mundo é Deus. Deus escolhe quem vai morrer e quando e como. É a vontade dele. Entende por que a gente tem tanto medo de se alinhar com a vontade dele? Porque o que colocaram na nossa mente é que é esse Deus que escolhe que hora que você vai morrer e como. E pode ser que ele te dê um câncer, hein? Pode ser que ele te dê um acidente. Que tipo de Deus faria isso? Que tipo de pai ia falar, você vai de câncer, você vai ter Alzheimer, você vai ter Parkinson, você vai ficar 10 anos na cama? Nunca fez sentido pra mim, assim. E uma das coisas que mais me abriu meu coração no curso foi que o Deus, né, que o curso Milagres me mostrou, é um Deus profundamente amoroso, perfeitamente amoroso. Não é a vontade dele que a gente sofra. E eu não tô falando da forma, porque não tem a ver com a forma. A felicidade perfeita, a paz perfeita transcende qualquer coisa desse mundo. E é por isso que a vontade dele prevalece, mesmo diante do que parece ser tanta tragédia, né? Tanta confusão. Então entende como inconscientemente a gente tem medo da vontade de Deus? E por isso que não é brincadeira quando ele fala, né? Que a gente precisa se lembrar da nossa real vontade, da nossa verdadeira vontade. A nossa vontade é nos lembrarmos desse amor. Tem muito medo aí misturado. O ego fez muitas associações, né, da vontade de Deus. Tem uma lição no curso que eu amo, que fala assim, eu entrego o meu futuro nas mãos de Deus. E é uma lição que, assim, ela é muito profunda. Porque, assim, é uma lição de direto alinhamento com a vontade de Deus. E o medo que não dá de fazer isso, falar, e se Deus não quiser o que eu quero pra mim? E se Deus não me der o que eu acho que eu preciso? Não é à toa que lá no final do livro, na canção da oração, nos suplementos, ele fala assim, que o segredo da oração é você esquecer
o que você acha que precisa. Esse é o segredo da oração. Esquece o que você acha que precisa. Em outras palavras, ele está falando, abandona as suas vontades, deixa Deus te mostrar a vontade dele. Entende quanto apego a gente tem inconscientemente às nossas vontades? Então na teoria fica lindo, né? Eu quero me lembrar de Deus, eu quero amor, eu quero viver a vontade de Deus. Mas na prática é todo esse bololô que tem aí, né? Não é à toa que o curso é 99% prática, não é só frases bonitas. É a gente ir lá olhar com honestidade, com sinceridade para essa resistência, para essas vontades. Olhar para cada uma, questionar cada uma. Essa vontadezinha aqui, eu querer isso, tá na frente da vontade de Deus. A gente vai ter que realmente, amores, questionar todas as vontades individuais. É o problema de autoridade, né, que ele fala. Toda vontade de fazer algo diferente do que Deus criou. Não importa se isso tem cara de quero um trabalho novo, quero isso do meu jeito, quero qualquer coisa que a gente queira a partir desse lugar individual, tá contra a vontade de Deus. Não é que é errado você ter as vontades individuais, elas estão aí. E o caminho não é negar, nem rejeitar, nem julgar elas, tá? Exemplo, tô com vontade de ir no salão arrumar o cabelo, né? Isso é uma coisa que eu já treinei bastante, tá? Cabelo, roupa, porque a Paulinha gostava disso, né? Então eu achava, no início eu ficava em conflito, eu fui pro extremo, então eu não vou fazer nada disso, né? Só que eu tava no extremo, eu tava com vontade de negar isso, eu tava negando isso, eu tava rejeitando isso. Então como que eu faço na prática hoje para lidar com essa questão das vontades de Paulinha e buscando esse alinhamento com a vontade de Deus, né? Com uma vontade maior? Me deu vontade de fazer qualquer coisa que seja, de novo, quero ir no salão, quero comprar uma blusa, quero, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu antes, né, reagia, só ia, porque o ego, né, as vontades individuais é muito assim, eu quero, ponto, e aí você vai e faz, custe o que custar. E a Paulinha sempre foi muito desse lugar, assim, eu vou fazer, custe o que custar. Então eu fui aprendendo a dar um passo para trás e entrar em oração, né? Não reagir a essa vontade, mas dar um passo para trás e olhar de verdade para ela, de onde está vindo isso. Qual que é a minha intenção com isso? O que eu realmente... Porque a gente tem que fazer esse... Assim, tem um processo aí, amores, profundo. Não adianta a gente ficar no superficial, tem que ir profundo. O que eu tô querendo quando eu penso que eu quero arrumar meu cabelo? É o primeiro ponto. Dar espaço para trás, pedir, entrar em oração e falar, me mostra o que eu realmente estou querendo. E a oração que eu mais uso nesses momentos é: Espírito Santo, eu tô vendo essa vontade aqui, eu tô com vontade de fazer isso. Se for uma vontade verdadeiramente útil, brilha, deixa óbvio pra mim. Essa é uma das orações que eu mais uso, gente, de verdade. Deixa óbvio pra mim, se isso for verdadeiramente útil pra mim e pra todos, que eu vá. E se não for, tira isso do meu coração. Tira essa vontade do meu coração. Dissolve ela pra mim. Eu fiquei emocionada que as minhas conversas com ele são muito nesse lugar, sabe? E é muito lindo como que ele vai guiando, sabe? Porque não é sobre fazer o cabelo ou não fazer o cabelo, comprar uma blusa ou não comprar uma blusa, né? Essa oração é de alinhar a vontade, a nossa vontade individual com a vontade maior, é mudar o propósito das coisas, né? Esse alinhamento da nossa vontade com Deus. Deus não quer tirar nada de você, não é que ele quer, você vai ficar feio, não vai arrumar cabelo agora, se isso for importante pra mim, o Espírito Santo não vai tirar nada que é importante pra gente, nada. Então Deus não vai tirar nada da gente, nada, não tem perda nesse caminho, não tem. Então o que acontece quando a gente, né, faz essa oração, né, de entrega, de abandono das vontades individuais, da escolha de se alinhar com Deus, é que ele usa, né, o Espírito Santo passa a usar essas coisas para um propósito maior. Então, assim, várias vezes, gente, que eu tô com vontade de fazer isso,
Espírito Santo, te entrego, né? Amém, usa isso aí. Aí fui no salão, sei lá, tô falando do cabelo, né? Fui no salão e tinha um encontro santo que precisava acontecer ali, sabe? O Espírito Santo usou tudo aquilo. Eu tenho uma parceria, né, de um salão que é meu parceiro já há alguns anos e as coisas acontecem ali, não é sobre cabelo. A última coisa é sobre cabelo ali, né? É mesmo. E tá tudo bem também o cabelo, mas não é sobre o cabelo, entende? Quando a gente tem uma vontade, assim, né, parece que é sobre aquela coisa, mas não é. Entregue pro Espírito Santo é sobre tudo menos aquela coisa. E aquela coisa é só uma ferramenta, é só um meio para a vontade de Deus acontecer, né? Que são esses encontros santos, que são os milagres, a purificação, o perdão, entende? Isso é o que funciona para mim, assim, né? Essa oração sincera de estar muito atenta às minhas vontades, investigar profundamente de onde vem, o que eu realmente estou querendo. Gente, nas coisas mais simples, eu dei exemplo do salão, mas assim, ó, mandar uma mensagem para alguém, responder ou não uma pessoa, sair de casa, ir num restaurante, sabe? Quanto mais a gente entrega e em tudo a gente entra em oração para alinhar, né, a nossa vontade com a vontade de Deus, a nossa vida fica muito gostosa. Se a gente lembra de fazer isso, isso é lembrar de Deus, tá nessas pequenas coisas, tá nesse alinhamento profundo e sincero nas pequenas coisas com a vontade dele. É maravilhoso viver a vontade dele. A vontade dele, de novo, não tem nada a ver com a forma, ele quer a gente feliz. Ele não importa como tá seu cabelo, não importa se vai ou não em tal lugar, a gente é que importa com essas coisas. Mas ele sabe que a gente se importa com essas coisas e se a gente alinha essa vontade, ele vai, inclusive, usar essas coisas pra gente viver a vontade dele. Entende? E é lindo. É muito, 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 muito lindo viver isso. Que essa possa ser a nossa oração, mesmo, sincera, a vontade verdadeira do nosso coração. Beijos.